estamos aqui de volta, sou o professor Antônio e essa hoje é a nossa primeira aula de religião. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa a vocês, o seguinte: nós não iremos tratar de uma religião específica, trataremos da religião no contexto histórico, ok? Então vamos ao quadro? Vamos lá, começa. Aqui no quadro, a religião no contexto histórico. Nós iremos trabalhar a definição e contexto histórico, como surgiu a religião, o que é religiosidade, a diferença entre religiosidade e religião, espiritualidade e tipos de religião e religião no Brasil. Ok? Muito bem. Vamos começar então a religião no contexto histórico. A religião ela não trata unicamente só de hoje. Ela surgiu desde os tempos mais primórdios, ou seja, ainda na pré-história. O surgimento da religião, ela trata mais ou menos do período paleolítico e o neolítico. É quando o homem vê a necessidade de começar a crer em coisas que ele não consegue entender, ou até mesmo para explicar aquilo que a sua compreensão não alcança, como fenômenos da natureza. Certo? Veja só, desde esse princípio, desde a pré-história, o homem em si, ele começou a descobrir essa questão da religiosidade a partir do momento que ele velava os seus defuntos e começava a enterrar os seus pertences juntos, já acreditando que esse indivíduo teria uma outra vida ou um outro lugar como repouso. Muito bem. A religião, como eu disse, ela surgiu entre o Neolítico e o Paleolítico. Nesse princípio, o homem tinha também uma necessidade de provar, ou de tentar provar, por que algumas coisas aconteciam, por que o mundo existia, por que a natureza era daquela forma, como que tudo acontecia. E é através daí que o homem começa a buscar as suas divindades. E aí a religião começa a surgir, exatamente na pré-história. Vejam só, as primeiras manifestações religiosas se manifestam com a natureza. Coisas que o homem não consegue explicar, e daí ele começa a crer ou acreditar que exista uma força maior. Nesse período não se tinha um Deus definido. A religião, na verdade, era politeísta. Era a ideia de que ia dar crença em vários deuses. Ok? Muito bem. Voltando aqui no quadro, nós vamos tratar agora da definição. O que é religião em si? Como é que ela funciona? Religião nada mais é do que um conjunto de crenças. Crenças essas que estão voltadas para algum tipo de livro sagrado. Esse é o conceito mais básico de religião. Um conjunto de crenças ou de dogmas fundamentado em princípios que de uma forma direta ou indiretamente estejam ligados a uma divindade maior. Ok? Como eu disse, a religião era politeísta porque não se tinha um único Deus. Só voltando um pouquinho, o que nós vamos relembrar também aqui é que a nossa aula ela não vai tratar de uma religião específica, mas ela vai falar exatamente da religião no seu contexto histórico, como aconteceu, como surgiu e como ela vem se transformando ao longo da história. Então, agora vamos para o próximo ponto, religiosidade. Isso é muito importante para que vocês não confundam o que é religião e religiosidade. São coisas similares, mas que se diferenciam uma da outra. Veja só, a religiosidade é a capacidade que o indivíduo tem de profetizar ou de, vamos dizer assim, de expor a sua fé. É o teor, é a potencialidade, na verdade. Religião em si é a doutrina. Então, quando eu digo religião, eu posso tratar de qualquer uma. Posso estar falando do catolicismo, posso estar falando do hinduísmo e daí por diante. Então, redefinindo mais uma vez, religiosidade significa a qualidade que o indivíduo tem, o que ele possui
com a tendência de refletir sobre o divino, sobre o que é sagrado. A religião em si é a doutrina. Ela pode ser qualquer uma. Ok? Beleza. Então, saindo disso aqui, por exemplo, religiosidade e religião nós falamos. Vocês entendem, eu acredito que vocês tenham entendido esses princípios. Só voltando mais uma vez para frisar de novo. Religiosidade é a capacidade que o indivíduo tem de manter a sua fé, de profetizar essa fé, e o modo como ele acredita. Religião é a doutrina, pode ser qualquer uma, ok? Muito bem. Essa religiosidade ao qual nós nos referimos, ela também recebe outros nomes, outros sinônimos. Nós podemos chamar de religiosidade, por exemplo, a fé, a devoção, a crença, o fervor, como cada um se dirige a essa força maior, a retidão, o zelo, ok? Do ponto de vista psicológico, a religiosidade exerce influência nos valores das pessoas. Ah, professor, como assim? Como é que a religiosidade exerce influência sobre os meus valores? Vamos entender uma coisa. Todos nós, seres humanos, somos dotados de valores. Amor, respeito, piedade, compaixão, responsabilidade, caráter. Todos nós somos. O que a religiosidade vem a dizer é que quando o indivíduo ele está voltado para esse campo, ele trata disso com mais firmeza. Então, cada um, independente da religião que ele siga, ele tem um modo de ver esses valores e de como ele acredita em cada um deles. Ok? Muito bem. Normalmente a religiosidade consiste em uma série de ações. Pessoal, o que seriam essas ações? Simples. A religiosidade em si, independente de qual seja, ela tem normas que devem ser seguidas, certo? Então, cabe a cada indivíduo em si, de acordo com aquilo que ele acredita, ele vai reagir em cima disso e vai seguir uma linha, certo? Por exemplo, digamos que em algumas religiões o adultério seja considerado um crime, por exemplo. E lá nessa religião específica, nessa cultura, esse sujeito, uma vez que ele comete adultério, ele será passivo de morte ou de algum tipo de castigo. Beleza. Isso aí é como essa cultura se comporta diante do que esse indivíduo fez. Então isso também... Muito bem, continuando nossa aula, o seguinte, agora a gente vai também tratar aqui as maiores religiões do mundo. Nós temos três: o cristianismo, o hinduísmo e o islamismo. O cristianismo corresponde a 31,4% da população mundial, o islamismo a 23% e o hinduísmo corresponde a 15%, certo? Os demais pertencem a outros tipos de religião. Vejam só, essa aqui é mais ou menos a nossa aula de hoje, certo? Quero ter postado essa aula antes. Eu voltarei no próximo vídeo dando uma reexplicação novamente sobre tudo que foi dito aqui. É importante que vocês leiam esse conteúdo com muita atenção. Alguma dúvida que surgir, vocês podem estar me perguntando. E outra coisa importante, eu irei estar postando todo esse conteúdo. Vocês vão pegar esse conteúdo e vão escrever no caderno de vocês lá na matéria de religião, certo? Eu vou precisar de ver esse conteúdo depois, até mesmo para dar as notas de vocês, tá bom? Outra coisa, só voltando um pouquinho, pessoal, bem que nesse ponto eu acabei passando a religião em si, o que é que ela significa na verdade. Além dela ser um conjunto de crenças e de princípios baseados ou fundamentados em algum livro sagrado, ela também tem a sua origem. E a palavra religião em si, ela tem origem no latim. Ou seja, ela significa
que pode ser uma releitura, um reentendimento, ou simplesmente religar, e seja religar, ou seja, manter uma conexão com uma divindade maior. Ok? Então, por hoje, nós vamos encerrar nossa aula. Eu espero que a explicação possa ajudar vocês. E daqui por diante, vocês vão estudar com muito mais atenção. Nossas aulas serão assim, nós não sabemos até quando. Então, a todos, tudo de bom para vocês, melhor dizendo, e até a próxima. Ok?